Nesse momento eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. Glória a Deus. O pastor não pôde estar presente, mas ele pediu que a gente desse continuidade. Glória a Deus. E nesse momento eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Salmos, de número 23. É um texto bem conhecido da igreja. Foi uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero compartilhar com você essa noite. Glória a Deus. Você também que nos acompanha pelo canal da igreja AD Vilas, que Deus possa continuar te abençoando. Eu sei que logo, logo, todos vocês vão poder estar aqui conosco, para a gente poder se confraternizar e se alegrar por tudo que Deus tem feito em nosso meio. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua glória a Deus, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Pode tomar assento, glorificando o nome do nosso Deus. Pois bem, o salmista Davi, ao retratar o Salmo 23, ele traz Deus como um pastor. Ele faz questão de dizer que Deus é o meu pastor, numa oportunidade de mostrar à igreja o seu relacionamento com Deus, numa oportunidade de mostrar o seu grau de relacionamento com Deus. Ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então ele começa mostrando uma relação de intimidade entre o pastor, glória a Deus, e as suas ovelhas. E quando eu olho os dias atuais, tudo que está acontecendo à nossa volta, a pandemia que está acontecendo devido à Covid-19 já está indo quase um ano em nosso meio, assolando a muitas pessoas enfermas, muitos empresários indo à falência. Mas em meio a esses dias de tribulação, em meio a esses dias de angústia, em meio a esses dias de solidão, de tristeza, ainda existe um povo, glória a Deus, que consegue descansar em paz. Ainda existe um povo que consegue repousar em paz. E esse povo é o povo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. O Salmo de capítulo de número 91, todos nós conhecemos. Ele vai começar dizendo, glória a Deus, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Salmo de capítulo número 3, versículo 5, vai dizer que glória a Deus, eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Em meio a tudo isso que está acontecendo, que dá a vida pelas suas ovelhas, tem cuidado de nós. Então, em meio a dias difíceis, em meio a dias turbulentos, em meio a essa ansiedade, glória a Deus, o bom pastor tem cuidado das suas ovelhas. E é por isso que nós possamos descansar em paz, porque estamos debaixo da graça do nosso Deus. Pois bem, então Davi começa a trazer Deus como um bom pastor, aquele que cuida das suas ovelhas. E esse relacionamento é muito íntimo, é muito grande, porque quando trazemos o papel do pastor, vamos começar a entender que o pastor ele zelava pelas suas ovelhas.
as suas ovelhas, quando elas iam descansar, quando elas iam repousar, elas só repousavam ou só descansavam em paz quando sabia que estavam em segurança. Até, glória a Deus, para que elas pudessem ter essa certeza de que nada iria acontecer. Então o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então ela só descansava após saber que estava segura, sem temer a fome, sem temer o que iria acontecer, porque as ovelhas sabiam que o bom pastor iria levar elas por um caminho tranquilo, por um caminho verde e pastejante. E Ele tem cuidado de nós. Ele tem traçado a nossa história, a nossa vida, por um caminho seguro, por um caminho onde não há precipício, por um caminho onde não há risco. O Espírito de Deus tem conduzido a sua igreja sempre por uma direção segura. Uma característica também da ovelha, irmãos, é que a ovelha, ela é míope. Ela só consegue ver 8 metros à sua frente. Então, a ovelha não sabe o que está por vir após esses 8 metros. Ela não sabe o risco, a direção. Então, Deus é o nosso pastor. E quando Deus é o bom pastor, é porque o salmista está dizendo que Ele vai nos guiar por uma direção segura. Ele vai nos colocar em seu braço e debaixo das suas asas estaremos seguros. É isso que o salmista quer dizer. Glória a Deus. Então, elas não têm senso de direção. E é por isso que o pastor, ele é o responsável por traçar uma rota. Os pastores da Palestina naquela época, eles traçavam uma trilha para que as ovelhas seguissem aquela trilha. E ainda existe entre Jerusalém e o Mar Morto uma trilha conhecida como Vale da Sombra da Morte. E a história diz que nem cair num abismo. Glória a Deus. E quando eu olho isso, eu começo a entender que em meio a dias difíceis, em meio às lutas, às situações que estão acontecendo à nossa volta, Deus, Ele tem cuidado de nós da mesma forma. Ele é o Emmanuel, é o Deus conosco. Em meio a dias difíceis, o Espírito Santo de Deus tem segurado nas mãos da igreja e tem sustentado a igreja. A igreja tem permanecido de pé, porque aquele que fundou a igreja, glória a Deus, Ele é fiel para cumprir com todas as promessas sobre as nossas vidas. Estamos vivendo um ano difícil, um ano de luta, um ano de muita coisa nova acontecendo, um ano onde as pessoas estão se readaptando, mas em meio a tudo isso, nós não podemos perder a direção, a certeza de que Deus é fiel para conosco, de que aquele que prometeu é fiel para cumprir e Ele não falha. Eu disse aqui um dia, os projetos de Deus não sofrem alteração, não. O projeto de Deus não sofre alteração nas nossas vidas. Deus fez a promessa, está de pé. Não é a Covid que vai destruir isso. Não é o homem, não é Satanás, não. Porque diante do nosso Deus, Ele é pequeno. Ele não pode nada. Porque Deus tem um domínio de todas as coisas. Deus tem um controle, é soberano. As pessoas limitam Deus. Eu não sei por que fazem isso. As pessoas têm a mania de limitar Deus, não. Deus não pode ser limitado. O Deus que eu prego aqui essa noite é o Deus que a irmã Lauriette tenta descrever em uma de suas canções, quando ela diz que existe um Deus no céu que a letra do papel não pode descrever. É esse Deus que estou pregando aqui essa noite. É o bom pastor. Não, Deus não tem que batalhar, suar para ganhar a batalha, não. Basta apenas uma palavra do bom pastor essa noite e ela tem que se cumprir. Glória a Deus. Então o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor, ele tem sempre uma rota segura, uma direção, para que as ovelhas possam
seguir seguras. E o salmista ainda vai continuar dizendo no versículo número 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Quando eu olho isso, eu lembro que, glória a Deus, Salomão, escrevendo um de seus livros, ele diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. A Bíblia também vai dizer, um dos mandamentos: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias aqui na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Nós conseguiremos viver no máximo 100, e existe alguns que chegam a 110, 120 anos, cansados, fadigados. Alguns chegam nessa idade já doentes, precisando às vezes de cuidado. Então alguém vai viver nessa terra por no máximo 120 anos, mas 10 décadas aqui nessa terra não pode ser suficiente para tirar da nossa alma uma eternidade que está preparada desde o início da criação do mundo. Deus tem preparado um lugar para você. Deus tem preparado um lugar para nós. E o bom pastor, essa noite, está te fazendo lembrar de todas as promessas. Mas a maior promessa de Deus sobre a minha e a tua vida é a promessa da salvação. É a promessa de que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Então o máximo que alguém vai viver aqui nessa terra, vai viver 120 anos. Mas Deus tem uma eternidade para a sua igreja. Quando o salmista diz que a palavra, glória a Deus, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ele vai dizer: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra longos no dicionário quer dizer algo duradouro, viagem longa, que dura muito tempo. Então a eternidade com Deus vai ser assim, não vai ter fim, não existe tempo. Nós vamos morar com o nosso Deus. E essa é a convicção que a igreja tem que ter em seu coração, que em meio a dias difíceis nós podemos passar sim lutas aqui, dificuldades. O cristão está sujeito a tudo isso. O salmista Asaf, no Salmo 73, se não me falha a memória, ele vai dizer que pouco faltou para que os seus pés se desviassem, quando ele começa a ver a prosperidade dos ímpios, até que ele entra na casa de Deus e ele começa a ver o fim deles. Glória a Deus. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para a sua igreja. O salmista ainda vai dizer no versículo 6: certamente que a bondade e a misericórdia, certamente, ele está com a convicção de certeza, certamente. Glória a Deus. Então, essa palavra certamente, ele está dizendo, não deve haver dúvida do que o que estar aqui é para ser crido com uma certeza inabalável de que Jesus vai buscar a sua igreja e de que certamente nós habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Essa convicção a igreja não pode perder, porque nós estamos aqui de passagem. A nossa morada não é aqui. Glória a Deus. Certamente que a bondade e misericórdia, Tassis, me prova na Bíblia essa bondade da parte de Deus. Claro, eu te provo. Romanos capítulo 5, versículo 8. Que Deus, glória a Deus, Ele mostra o seu amor para conosco. Que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Glória a Deus. E a certeza de que nós vamos morar na eternidade. Te trago alguns versículos aqui, bem conhecidos da igreja. Glória a Deus. O próprio João capítulo 14,
o Senhor vai começar dizendo: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar. Então Deus já preparou um lugar para nós, um lugar onde não haverá choro, um lugar onde não haverá dor, onde as pessoas não vão mais sofrer. Lá no céu vai ser só alegria. Iremos morar com o nosso Deus. Vale a pena sim passar dificuldades aqui na terra, viver uma vida reta diante do nosso Deus, porque vai ter recompensa para cada um de nós. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 52, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: e vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas seremos arrebatados, transformados, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque é necessário que aquilo que é mortal se reviste da imortalidade, e aquilo que é corruptível se reviste da incorruptibilidade. E quando isso acontecer, cumprir-se o que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Glória a Deus. Então Paulo está dizendo um mistério: olha, nem todos dormiremos, mas alguns de nós, aqueles que não dormirem, seremos arrebatados. É promessa de que Deus vem buscar o seu povo. É promessa de que o bom pastor tem cuidado das suas ovelhas. E no momento certo, ele vai nos levar para a nova Canaã, que é a descida do céu. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Deixa eu só pegar a referência. Tessalonicenses 4,16. Ele vai dizer assim: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntos a encontrarmos com o Senhor nos ares. E termina dizendo o versículo: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então aqui está uma palavra de Deus para os nossos dias, uma palavra de consolação. Independente do que está acontecendo, Deus tem preparado um lugar melhor para nós. Como eu te disse, a gente pode passar decepção aqui hoje, pode passar dificuldades, situações complicadas, mas em meio a tudo isso, Ele tem cuidado de nós. O Espírito Santo de Deus, que é o nosso amigo, que é o nosso ajudador, aquele que tem andado do nosso lado, dia a dia, em meio às circunstâncias, às adversidades, Ele tem cuidado de nós. Glória a Deus. Romanos capítulo número 8, versículo 38. A Bíblia diz que: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém pode nos separar desse amor. A Bíblia diz que não foi nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. Então, um bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. A Bíblia diz em Isaías capítulo 64 agora, não me recordo o versículo, acho que o número 4, a Bíblia diz que desde a antiguidade não se ouviu, glória a Deus, nem jamais se viu um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Glória a Deus.
Isaías também vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Glória a Deus. Se tem um povo que ainda repousa em segurança, que ainda tem paz no interior em meio a dias difíceis, é o povo de Jesus Cristo. Porque em meio a tudo que está acontecendo, em meio ao cenário onde as pessoas se desesperam, Deus tem um controle de todas as coisas. E nós cremos nisso. E é por isso que nós continuamos remando na mesma direção, no mesmo propósito, às vezes sem expectativa, às vezes triste, desanimado, mas com convicção, na certeza de que Deus vai mudar a nossa história, de que Deus vai mudar o nosso quadro, de que Deus tem o melhor para a sua igreja. Glória a Deus. Não vou me delongar muito. Glória a Deus. Então Deus, Ele quer mostrar esse grau de relacionamento entre o pastor e as suas ovelhas. Assim como o pastor naquela época, ele tinha um cuidado com as suas ovelhas, ele zelava, fazia com que as suas ovelhas tivessem o melhor trajeto, glória a Deus, que ela pudesse repousar em segurança. Assim Deus tem feito com cada um de nós. E é por isso que nesses dias de dificuldade que estamos passando, mesmo com situações complicadas, adversas, o Espírito de Deus tem nos consolado. E é por isso que nós estamos aqui para louvar o nosso Deus, agradecer por todos os benefícios, porque independente da situação, independente do quadro, se esteja favorável ou não, nós vamos continuar remando na mesma direção. Ainda que o vento sopre contrário, ainda que as coisas não estejam a nosso favor, glória a Deus, ainda que a multidão diga não, mas o Espírito Santo de Deus, Ele está a nosso favor. O Espírito Santo de Deus tem intercedido pela sua igreja. Então vamos sair daqui essa noite sabendo que o bom pastor tem cuidado de nós. Glória a Deus. E o salmista vai terminar dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida, e habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Creia nessa promessa, gere expectativa em seu coração de que Deus vai mudar o quadro, de que Deus vai mudar o cenário, de que Deus vai mudar a história. Glória a Deus. Só para finalizar, eu lembro de uma experiência que eu tive. O meu pai na fé é o presbítero Maurício Pereira, da Assembleia de Deus, lá em Boca do Rio 3. E certa feita o pai dele faleceu, e nós fomos levar ele até o velório do pai, sua esposa, minha mãe na fé. E chegando lá, as pessoas choraram triste por perder um avô, por perder um pai, por perder um ente querido. Estavam tristes porque estavam perdendo o alicerce da sua família, a base, o seu pai. Mas em meio a tudo aquilo que estava acontecendo, Maurício, ele pegou a sua Bíblia e começou a pregar para os seus irmãos. Eles estavam tristes, chorando, mas em meio a tudo aquilo, houve consolo do Espírito Santo de Deus. Deus se manifestou naquele lugar. E Maurício disse o versículo que eu disse aqui de Tessalonicenses. O pai dele estava sendo enterrado, ele com a sua Bíblia na mão pregando e falando: o meu pai não está mais aqui. O que está aqui é a matéria, o corpo físico, mas o meu pai está com Deus. E um dia nos encontraremos lá na glória, quando se cumprir o que está escrito em 1 Tessalonicenses 4, versículo 12 ao 18, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntos a encontrarmos com o Senhor nos ares. E ali estaremos para sempre com o nosso Deus. A família chorando, mas houve consolo, porque o Espírito Santo de Deus era o centro daquele lugar. E eu aprendi muito com aquilo, em meio a dias difíceis, dias de luta, que o Espírito de Deus possa ser o centro da sua vida. Que Deus possa estar no domínio de todas as coisas da sua vida. Que Deus possa estar no controle e que possamos estar firmados na rocha e sermos inabaláveis, como diz a Bíblia. Que Deus em Cristo vos abençoe. Nesse momento eu quero agradecer a oportunidade. Em nome de Jesus, eu quero